mais um Pode Contabilizar. Eu estou com um convidado aqui especial, Elvis Barbosa. Seja muito bem-vindo, Elvis. Muito obrigado pelo convite aí, agradeço. E é sempre bom estar compartilhando e transbordando a informação e as nossas experiências. Que Simbora. bacana. Então, eu estou com um contador que vai contar um pouquinho da sua história. Muito grato pelo seu aceite aí, você ter vindo da sua empresa, ter se deslocado para vir aqui no nosso estúdio fazer essa gravação. Tenho certeza que a gente vai colaborar com muito contador, com muita contadora, inclusive futuros contadores que querem se inspirar no que a gente vai conversar aqui hoje para gerar a energia necessária para que eles possam começar a empreender no mercado contábil. Hoje a gente vai ajudar não só quem pode vir a começar, mas também quem já está no mercado. E a gente vai ouvir a história bacana do Elvis aqui, uma história de superação, que é uma história de sucesso, é uma história que pode trazer aqui muitos insights para o mercado contábil, não é isso? Sim, vamos embora. Então vamos lá. Elvis, conta um pouquinho para a gente como é que foi o início da tua jornada. Quais foram os principais desafios? O que é que tu enfrentou logo de frente, assim, que talvez possa até ter te motivado a duvidar de continuar no empreendedorismo, que a gente sabe que não é fácil, sabe que existe um desafio e alguma coisa no meio do caminho a gente esbarra, assim, será que é isso mesmo que eu quero? E a gente pensa Isso. talvez até em desistir, mas existem outros fatores que levam a gente a chegar até aqui. Conta um Sim, pouquinho pra gente. vamos embora. Bom, de início, eu nunca pensei em empreender, né? Logo no estágio ali que você está cursando faculdade, está fazendo ciências contábeis, você não tinha nunca essa ideia de empreender. Eu me motivei, eu fiz um movimento para empreender na contabilidade pelo fato de entender a potência que é empreender, que eleva a gente para um outro nível, né? Então, eu senti essa necessidade aí em pleno 2020, em plena pandemia, e isso eu já vinha trabalhando em escritórios de contabilidade, passei por estaleiro, passei por uma grande empresa de tecnologia e segurança aqui em Recife, e em paralelo a essas atividades, eu comecei a fazer esse movimento. E aí, em 2020, eu comecei a pegar alguns clientes. E aí é que vai, né? Como é que eu consegui pegar esses primeiros clientes? Foi abrindo a boca e gritando para todos os lados que eu prestava esse serviço, que Famoso boca a agora, boca. famoso boca a boca, os familiares ali, a sua família que empreende, às vezes não sabe que o sobrinho é contador, está prestando aquele serviço. Então, a partir desse momento que eu comecei a movimentar, inclusive a rede social, Instagram, comecei a gerar um pouquinho de conteúdo para empresários, e o pessoal chamou atenção, falava comigo, olha, eu tenho uma empresa com 1, 2, 3 funcionários, quanto que custa? A gente fechava aquele contrato e aí fui pegando os meus primeiros clientes, ainda em paralelo, trabalhando CLT. Né? Inicialmente ali, como autônomo, na parte de contabilidade. E aí, claro, eu tinha um ponto de equilíbrio. Eu digo, não, quando eu chegar numa faixa de faturamento que dá para eu seguir, que eu consiga pagar, vamos dizer assim, o famoso salário que você tem. Claro, nessa fase eu tinha uma filha, então você pensa tudo nisso, né? Poxa, será que eu vou abrir mão do meu trabalho CLT, que por vezes era um salário bom, que dava para se manter, pagar os meus custos, para empreender na contabilidade? Será que é algo bom? Então, essa zona de conforto eu não quis ficar, então eu fui e arrisquei. Eu digo, eu vou. E aí, quando eu cheguei ali em meados de 2020, eu estava com 8 clientes, e aí eu entrei em uma empresa na parte de contabilidade, que ela atua no segmento de tecnologia e segurança, e aí eu passei 10 meses nessa empresa. No ano seguinte, eu já estava com meados ali de 20 clientes, fazendo esse boca a boca, fazendo movimento no Instagram, tudo mais, claro, tendo cuidado ético para não ferir a empresa que eu trabalhava. E aí começou a ficar complicado. Começou a sobrecarga de trabalho. Por quê? Eu não posso, de forma alguma, abandonar nenhum nem outro. Eu tenho que dar conta dos dois. Então, cheguei num estágio que poxa, eu dou todo o meu gás aqui na empresa que eu trabalho, porque é justo, porque eles pagam o meu salário, mas eu também, em contrapartida, tenho os clientes que também estão me pagando para prestar esse serviço. Então, foram várias e diversas madrugadas viradas, fechando a social, folha, tudo ao mesmo tempo, e foi sobrecarregando. E aí, E você veja que tem um ponto bem legal. Quando eu comecei, eu abandonei tudo e tinha um cliente só. Então, veja um insight poderoso que você está trazendo aqui para o canal. Né? Eu falo com muitos contadores que abandonaram o CLT, eles não fizeram esse planejamento. Essa é uma sacada brilhante. Você começa a trabalhar, se você está trabalhando CLT, já pensa
em abrir seu CNPJ, empreender no mercado, você já pode começar a fazer um pé de meia, Sim. né? E aí você falou outra coisa muito importante. Eu queria entender um pouquinho como é que funcionou para você, que eu acho que bate uma curiosidade em mim também. No momento em que você vai aumentando essa carteira de cliente, as responsabilidades vão aumentando e o tempo para cuidar acaba reduzindo. Tem muitos clientes que vão querer que você atenda de manhã, de tarde, né? Tem cliente que quer que você atenda de noite, sábado, domingo, de madrugada, qualquer horário, né? Mas isso é um detalhe que varia de negócio para negócio. Só que aí eu me lembro que na minha jornada tinham pessoas que vieram fazer isso aqui também. Só que elas pactuaram junto comigo, dizendo assim: ó, eu tenho uma carteira de clientes e estou trabalhando aqui para você CLT. É possível fazer esse trabalho de forma híbrida, né, desde que eu atenda aqui o escritório 100% e tal. Eu atendo meus clientes na parte da noite. Né? Uma emergência, uma urgência é uma coisa. Atender no horário de trabalho é outra. Então ficou muito bem claro que se eu não pactuasse aquilo ali de uma forma estratégica, talvez eu perdesse um talento naquele momento que estava ali dando 70% ou até mesmo 80% de energia do tônus vital, que ia ajudar o negócio. Às vezes o contador pode dizer assim, mas eu vou botar um concorrente dentro do meu negócio. Já tive essa imaturidade há uns 5 anos atrás, né, de as pessoas não podiam assistir YouTube, as pessoas não podiam fazer tal coisas. Depois eu mudei. Hoje pode assistir YouTube, pode assistir Netflix, pode tomar cerveja, pode jogar sinuca, jogar videogame, pode fazer uma série de coisas. Dentro do horário, desde que a cultura de resultado tem que ter Cumpre os responsabilidade. resultados. Né? Perfeito. E aí, como que era, né, essa tua dinâmica? Né? Eu imagino que hoje eu faço assim, mas eu não saberia fazer dessa forma que eu montei quando eu fundei meu negócio. Porque se eu tivesse lá, talvez eu não tivesse a coragem de chegar para o meu chefe e dizer: sou o teu concorrente e estou dentro do teu negócio e vou trabalhar para atender meus clientes só à noite, ou na emergência ou na urgência aqui. Por que eu não falaria isso no primeiro momento? Porque talvez eu não sei como ele fosse entender ou eu perdesse meu emprego. Como é que foi para tu essa parte aí? Olha, para mim foi desafiador, mas o melhor de tudo que nesse momento, nessa época, eu não estava mais em um escritório de contabilidade. Eu estava numa uma empresa médio para grande porte da área de tecnologia e segurança, que eu não atuaria como concorrente, vamos dizer, propriamente dito, né? Mas eu deixei claro isso para eles, que eu tinha clientes e tinha essa dupla jornada. Mas eu deixava o atendimento exclusivo para pós-expediente. E aí eu deixava claro isso para o meu diretor financeiro lá da época, e ele super me motivava e disse, olha, eu estou aqui para o que você precisar, e eu tive, graças a Deus, eu posso dizer que eu tive sorte em relação a isso. Foram dias desafiadores, mas graças a Deus, Deus sempre guiou aí esse momento. E nessa fase aí, eu deixava claro para os clientes que a maioria me conhecia, muito próximo, acho que os primeiros clientes foram os próximos, foram colegas que apostavam no meu trabalho, familiares que tinham empresas e também confiavam. Então eu deixava bem claro, eu disse, eu trabalho em outra empresa, então sempre que precisar de mim, pós-expediente, eu vou conseguir te ajudar. Só que o que é que acontece? Começou a chegar clientes que não me conheciam. E aí se tornou mais desafiador, porque aí eu precisaria atender. Eles não entenderiam se eu dissesse, não, eu não tenho, durante o horário comercial, eu não posso te atender, né? E com a mercadoria presa lá, você vai ter que me ajudar, né? Um exemplo. Então aí foi que Isso foi começou a ficar colocando mais difícil. pressão para que você pudesse tomar uma decisão. Isso, exatamente. E aí nesse momento eu fui fazer conta. Não tem como, eu tenho que fazer cálculo. Então, não era o momento, mas eu tomei a decisão. Eu pedi o desligamento da empresa onde eu trabalhava, e aí, cara, o valor do honorário que me pagavam o meu salário e sobrava muito pouco para eu reinvestir no negócio. Para não acontecer nada assim, eu tenho uma segurança. E aí eu digo, eu vou. Falei com o meu diretor financeiro da época, ele disse, vá, não quero que você vá, mas você quer ir, então vá. E aí eu fui. E aí, quando eu pisei com os dois pés, é uma sensação, Carlos, que eu inclusive aloquei uma sala, é uma salinha pequenininha, é uma sensação fantástica. É uma sensação de, poxa, agora só depende de mim, sabe? Viver esse momento ele é muito bacana, porque é feito paixão.
né? A gente, depois da paixão vem o amor, e a gente vive no amor querendo reviver a paixão a todo momento. A gente nunca vai ter aquele mesmo sentimento da primeira vez, mas a gente vive despertando o amor, né? Aquela paixão, né? Que quando a gente conheceu, né, a nossa esposa, a gente conheceu uma pessoa bacana. Quando a gente se tornou empreendedor, aquela sensação, realmente, a gente vive correndo atrás daquilo ali de novo, só que com coisas Sim. novas, né? Crescendo, passando de nível. Talvez Sim. seja por isso que a gente queira passar de nível, É. para sentir um pouquinho, um gostinho daquela sensação do primeiro momento, que é incrível, né? Não tem nada parecido. E aí, nessa fase que eu fui para essa sala e pisei com os 2 pés, aí tudo começou a andar. E aí eu comecei a movimentar mais no Instagram, criei um canal no YouTube, participei de algumas mentorias, de algumas referências na contabilidade, naquela época, ali 2020 para 2021. Fiz alguns cursos, treinamentos de marketing, de vendas, que me direcionou, né, que eu acho que precisei fazer esse movimento para eu potencializar, eu tinha mais tempo. Agora que eu tenho tempo, eu preciso estudar, eu preciso ver como é que eu vou aplicar a prospecção. E aí, diante disso, eu comecei a fazer captação. E aí, a primeira atitude que eu tive foi fazer captação ativa por telefone. Ver a estratégia que eu usei lá atrás. Digo, poxa, todo mundo agora já sabe que eu sou contador. Agora eu preciso ligar para literalmente todo mundo saber. E aí, eu apliquei alguns gatilhos para alguns segmentos. E tem alguns segmentos que têm benefícios de monofásico, fator R. Utilizei essa parte de recuperação tributária como atrativo também para prender a atenção desse público e dali agendar uma reunião e poder apresentar o meu trabalho e a transformação que eu gero na vida dos empreendedores. Eu comecei do mesmo jeito, você acredita? Eu pegava o telefone, saía ligando loucamente. Isso 2012, 13 e 14. Eu passei 3 anos ligando. Esses 3 anos que eu liguei trouxe resultado. Não talvez o resultado que eu tenho hoje com as estratégias que eu tenho, que é uma comparação muito absurda. Só que para mim já era muito resultado. Eu estava descolando da casa de 10 clientes para 14, 14 para 15, para 16, para 17. Numa velocidade, um mês entrava 1, 2 clientes, 3 clientes. Para mim era uma felicidade a quantidade de clientes dessa. Naquela época, sem a tecnologia, sem o know-how que eu desenvolvi, no decorrer da jornada, aprendendo também, participando, sentando na cadeira da humildade para aprender. Eu acho que tem muita gente que, se não pegar esse código, não vai conseguir descolar o próximo nível, mesmo que esteja no nível mais alto. Quanto mais alto a gente sobe no nível, o cérebro engana a gente, achando que a gente não precisa aprender mais ou que a gente já sabe demais. Isso. E aí é que está a grande armadilha do cérebro, o processo de aprisionar dentro do Ele nível. tenta entrar na zona de conforto, né? Exato, achar que já tá bom ali, quando na verdade não tem bom. É a pressão que tá pouca. Você tem que encontrar mais forma de botar pressão para você ir para cima. E aí é zona de conforto, escassez, que deixa a gente aprisionado. Aí, se a gente não identificar essa parada, a gente fica naquele nível preso ali, achando que tá se mantendo. E não existe isso. Ou você tá crescendo, ou você tá morrendo. Então, é botar pressão. Só existe botar pressão, não existe outra coisa. Isso aí. Mas vamos passar para uma nova fase aí da tua jornada. Depois você montou o seu negócio, mas você começou sozinho, né? Sim. Quando foi o momento que você sentiu a necessidade de colocar pessoas? Por que você sentiu essa necessidade? E qual foi o momento que você disse, agora eu preciso de pessoas? Pronto. Nesse momento que eu fui para a sala, comecei sozinho, eu fiz uma parceria com um colega, que também é contador, e naquele momento eu não tinha possibilidades de contratação. E aí eu fiz uma parceria, ele entrou como prestador, aí assumiu alguns departamentos ali que me tomavam muito tempo para eu focar na parte estratégica um pouco ali. Claro, muito vinculado ainda ao operacional, eu não poderia desgrudar, mas ele me deu um suporte e me ajudou inclusive na captação. Passei todas as estratégias que eu fazia através de captação ativa e passei para ele, ele começou a potencializar isso. E aí foi gerando resultados. Ativei um programa de indicação, os poucos clientes que tinham foram indicando e aí a gente foi performando. A gente foi crescendo aos poucos, que para mim na época já foi um resultado incrível, né? E aí, acho que pouco tempo depois eu contratei ele. E aí ele ficou integral, somou, ficou comigo na sala. E aí os resultados foram aparecendo. Eu fui cada vez mais precisando de uma pessoa com a qualidade técnica na parte fiscal, na parte de paralegal, de legalização, de DP. Então eu precisaria de pessoas. E aí chamei uma pessoa para o departamento pessoal, chamei uma pessoa para o departamento fiscal. E aí fui me desgrudando um pouco da operação.
até a ponto de ficar só o contábil nas minhas costas, e aí eu fui mantendo, né? Que graças a Deus hoje tenho todos os setores, cada um os seus responsáveis. E aí já começam outras dificuldades, que é a gestão de pessoas, né? E isso aí faz parte da jornada. Mas aí, no ano de 2022, foi o ano que a gente mais cresceu, né? A gente colocou para dentro 36 novos clientes, que para a gente em dezembro foi sensacional, né? E em 2023 também Números muito bons. muito bons para nós, e foi sensacional. Isso no orgânico, né? Quando a gente vai comparar com campanhas pagas, que a gente começou a investir nisso há pouco tempo, né? A gente não tinha verba para isso, é necessário, né? Quando você chega num nível, é necessário potencializar o resultado do escritório, da empresa, mas tudo no orgânico. E em 2023, também, hoje, a gente fechou um cliente ontem, a gente somou até agora 42 novos clientes, né, dentro da base. Então, assim, tem sido resultados incríveis, mas que determina esforço, determina muitos desafios e a gente não pode realmente desistir. E aí, através dessas estratégias que eu aprendi nos cursos, eu fui aplicando. Fazia o curso 3 módulos, já aplicava. Mentoria que participava, também fazia. E aí, o segredo é ir à ação. Aquela coisa, né? A gente ficar com vergonha não paga a conta. Então a gente precisa colocar a cara. Eu ativei um canal no YouTube do zero em janeiro de 2022. Hoje ele está com um pouco mais de 800 inscritos aí. Já gerou leads, a gente já conseguiu converter alguns clientes de outros estados, inclusive. E comecei a gerar demanda através do orgânico do YouTube também. Então fui somando captação ativa, programa de indicação, canal no YouTube e 2 meses atrás a gente começou a fazer investimento em tráfego pago, que ainda não gera o resultado que a gente quer, porque a gente está muito no início, mas que a gente está nesse caminho. Então, aí, se você parar para ver, sua jornada não é muito diferente da minha. Eu entendi que pessoas faziam parte como peça fundamental para que a gente pudesse passar para o próximo nível, porque chega um momento que sozinho não dá mesmo. Então, tem muita gente que quer caminhar sozinho por opção, por entender que gestão de pessoas é complicado. Gestão de pessoas no Brasil é complicado. Se parar para ver, 82% dos processos trabalhistas do mundo está no Brasil, está no mundo todo. Então, o Brasil é um local onde as pessoas, as grandes empresas têm medo de vir investir. E ser brasileiro parece que é empreender 2 vezes, é ter 2 desafios. Primeiro, a parafernália tributária de conformidade, Sim. que é muito complexa aqui no país, uma das mais complexas do mundo. E depois a dificuldade trabalhista, que dificulta mais ainda o processo de você ter sucesso como empreendedor. Então, de antemão, já quero te dar parabéns, e parabenizar por ser empreendedor, não desistir, continuar e ter prosperado, porque não é fácil. Sabe que não é fácil, a gente sabe os desafios, a gente sabe os gargalos, a gente sabe o quanto é dolorido, mas só quem empreende sabe, tem aquele gostinho inicial e pode desfrutar o que talvez quem não tem essa mentalidade ainda sonha em desfrutar. Então lá na frente a conta quando fecha, a gente desfruta de uma forma diferente, talvez Sim. de uma forma até como quem ainda não arriscou gostaria de desfrutar. Exatamente. Então, ter toda essa bagagem, ela faz total diferença. Então, vou puxar a gente agora para uma terceira fase, né, da nossa conversação, para que a gente possa entender um pouquinho como que foi esse teu processo de crescimento. Agora vai para uma área para falar de crescimento. Sim. Você me falou que chegou a fechar 36 novos clientes através da prospecção ativa. Isso significa que você foi lá no programa de indicação, foi lá no programa de prospecção, e agora entendeu que o digital é mais um dinheiro na mesa que vocês vão poder jogar também com essa disposição. Então, vocês não vão parar um programa, nem vão parar outro, e vão ampliar agora com o programa digital. Isso. Como que é esse novo salto? Né? O que é que vocês vislumbram aí para esses novos momentos aí? Sim, faz parte, né? A gente vem progredindo. Inicialmente, era um programa de indicação, captação ativa, que determinava muita energia nossa. Né? A gente tinha tempo para isso, né? Eu falo a gente porque a equipe como um todo. Mas chega num ponto que o tempo ele começa a valer mais, né? E aí a gente começa a ver outras fontes de entrada. E aí o orgânico ele é muito bom até um certo ponto, mas a gente precisa também fazer investimento em marketing digital, em anúncios, para que a gente potencialize.
Então a gente tem 3 fontes hoje de entrada, a gente quer entrar com a quarta para a gente gerar mais resultado. E aí, se em 2022 a gente colocou 36 novos, se em 2023 a gente já vai agora em agosto, está indo para setembro, né, com 42 novos, a gente tem uma meta para o ano que vem de 100 novos clientes. E isso com essa fonte de anúncio já ativa. E claro, a gente começou os investimentos agora porque começou a gerar caixa, e aí com esse caixa você separa uma reserva para investir em marketing, que eu acho que o marketing ele é extremamente necessário para todas as empresas. Não dizendo que eu não fiz no início. Todos esses clientes vieram através do marketing, mas aquele marketing orgânico. Né? Agora a gente vai para um outro jogo, que é um jogo um pouquinho mais caro, vamos dizer assim, mas que é necessário para a gente chegar nos resultados que a gente quer. E essa mentalidade, Elvis, ela é muito importante, porque aqui no Brasil, eu não falo nem só o mercado contábil, mas o empresário, o empreendedor, a empreendedora, no contexto geral, enxerga a marketing como se fosse despesa, não custo. Custo é tudo que a gente coloca ali, né, a nossa energia, o nosso dinheiro para trazer retorno. Despesa não. Despesa não é para trazer retorno, é para fazer a manutenção, para manter aquilo. Então, infelizmente, os empresários, na sua grande maioria no Brasil, enxergam o marketing como despesa. Eles não acreditam que, através das estratégias de marketing digital ou offline, né, eu digo mais digital hoje, pelo processo de escala e da transformação digital, a disrupção que a gente teve nos últimos 6 anos para cá, tem feito com que o digital ele trouxesse inúmeras mais possibilidades do que até o marketing off. Né? Mas o marketing digital ele é a bola da vez, ele está mais tendenciando você ali a ter mais resultados por conta do alcance, por conta do custo-benefício. É muito mais barato você fazer uma campanha digital do que off. Então, essa virada, né, inclusive para o mercado contábil, quando você passa a enxergar as estratégias de marketing digital, o investimento, como algo que vai trazer ali um retorno muito positivo, né, mesmo que não seja imediato, porque a grande maioria das pessoas que eu conheço e que desistiram do marketing, não as que continuam, mas as que desistiram, elas não viram resultado no primeiro mês, não viram no segundo, não viram no terceiro, nem no sexto mês. E aí elas desistiram no sexto mês, no quinto, no quarto, no terceiro. Eu tenho casos de empresários que desistiram nos primeiros 15 dias e nos primeiros 30 dias. O que você tem para falar? De repente, aí, a sua experiência, né? De quanto tempo você está fazendo digital? Quais foram as suas primeiras experiências aí? Será que deu resultado? Não deu? A gente quer conhecer um pouquinho isso aí. Sim, sim. Não, o investimento que a gente fez no marketing digital não gerou resultado. Inicialmente, é mais, por exemplo, agora campanhas na nossa empresa está rodando, né, e a gente está na fase de conhecimento, aquela questão do algoritmo do Google. O Google está trazendo muito lead frio, que às vezes só quer preço, às vezes só quer aquela pesquisar. E, claro, depende muito de um vendedor do outro lado, mas as campanhas elas não estão performando ainda. E isso é natural. Nos primeiros meses, eu já tenho a ideia que vai acontecer isso. Mas a gente tem que pensar ao longo prazo. E aí, cada vez mais, você vai afunilando, né? Você começa com um funil aberto, vamos dizer assim, colocando todo mundo para dentro. E aí vai adquirindo cada vez conhecimento lá nas campanhas. E aí você vai afunilando. Qual é o público que eu quero? É psicólogo, é médico, é advogado? Então você vai afunilando. Onde é que eles estão? É todo o Brasil, é Pernambuco? E aí você vai atingindo o público ideal, que a gente costuma chamar de persona, né? E aí, quando você encontra esse público e acerta a campanha, aí começa assim a cair na mesa para conversar e você tentar converter a persona correta, o público ideal que você quer fechar. E aí sim começa a valer, o custo por clique começa a valer muito mais nesse momento. Mas a gente com as campanhas aí ativas não vem gerando, porque a gente começou há pouco tempo, e eu já tenho essa ideia de que é ao longo prazo que a gente vai colher esses frutos, e cada vez mais a gente podendo investir, vai gerar a demanda para o nosso comercial poder vender. Bacana, bacana. Muito bom, Elvis. Outra coisa que é importante nisso que você falou é que quando a gente está construindo alguma coisa relacionada a marketing, eu faço uma correlação muito legal com academia, com saúde, com a área de saúde. Você vai para academia no primeiro mês, achando que você já vai voltar musculoso no dia 30, Sim. é um engano. Então, tem muita gente que desiste nos primeiros 30 dias porque não vê um movimento no seu corpo.
E aí você passa o segundo mês, passa o terceiro, também não vê nada. A partir do terceiro é que você começa a ver leves movimentos do seu músculo em relação ali àquela fissura que vai se fazendo e vai se acumulando e você vai vendo seu corpo performando. Sim. Só que passou-se um ano, você percebeu que a sua frequência, seu foco, a sua disciplina, a sua constância é que ganhou mais do que até mesmo o seu corpo. Você se tornou uma pessoa com mais saúde, com gestão do tempo, com foco, com disciplina e constância. Se você parar para perceber, se você levar aquilo para as outras áreas, se você pegar aquele código ali e levar para as outras áreas, você consegue performar na sua área corporativa, na sua área de casamento, na sua área espiritual, em todas as áreas que fazem parte da estratégia, de cada um. E aí, na estratégia de marketing não é diferente. Se você entender que marketing, na grande maioria das vezes, é uma ciência que não é exata, não existe uma fórmula exata, por isso que é de humanas, então você precisa testar. Então, cada teste que você faz exige investimento em tempo, em dinheiro e retestar, testando. Sim. Não existe um modelo de marketing que serve para o Carlos e vai dar certo para o Elvis. Se dá certo para o Carlos, não significa que vai dar certo para o Elvis. Então, tem muita gente copiando o modelo, tem muita gente querendo modelar, tem muita gente achando que o resultado vai vir de todo jeito e que vai ser rápido, quando de fato não é assim. A gente sabe que não é assim, e quem já sabe que não é assim, continua investindo. Faz 10 anos que a gente investe nas estratégias de marketing, a gente já jogou alguns milhões de reais para o Google, se o Google ficasse rico só com R$1 milhão, que é muito pouco, R$1 milhão. A gente está falando de empresa de contabilidade que começou com um cliente, a gente tem 10 anos de mercado, com centenas de clientes hoje, e permitiu com que todo esse tempo, em 10 anos, a gente gastasse alguns milhões de reais para ainda não estar tudo pronto. Só para você ter ideia, tem muitas das nossas campanhas que não trazem resultado ainda. Tem muitas campanhas que trazem resultado, que a gente continua testando, acertou numa coisa, mas no mês seguinte aquilo que já estava dando certo não está dando mais. Então, a grande sacada é na mente, não é nem no processo do resultado, né? Nem no processo do dinheiro. Porque o contador, se ele se organizar, ele até tem o dinheiro para investir. Só que ele tem outras coisas que precisam ser trabalhadas, que é a mente, a mentalidade. Sim. E a transformação digital, ela não tem nada a ver com tecnologia, com marketing, ela tem a ver com mudança de mentalidade. O contador não trazendo isso para dentro do negócio dele, não tendo uma curva de aprendizado, ou vendo um papo como esse que a gente está batendo agora, muitas vezes ele está na dúvida. E a gente batendo papo é uma contestação para ele. Muitas vezes ele está pensando até em desistir, olhando um vídeo com esse que a gente vai publicar. Querida, a gente errou bastante, eu errei bastante, gastei alguns milhões de reais, joguei dinheiro fora, e faz 10 anos que eu não paro de investir. Faz 10 anos que eu não paro de jogar dinheiro no marketing. Então, fazer você entender que o caminho que você está indo está certo, ou você vai parar de vez. Você vai dizer, eu não vou gastar esse 1 milhão que o Carlos gastou, eu vou por outro canto. Ou eu vou continuar investindo para saber qual que é o resultado que talvez eu possa chegar, ou até melhor ou pior, mas eu vou acreditar. Então, se trata muito de mentalidade, de crença, Sim. de formação de propósito, de cada estratégia, de cada jogo. Com certeza. Mas muito bom. Eu fico muito feliz que você compartilhe essa história com a gente aqui. Mais uma vez, muito grato aqui pela sua participação. Eu vou puxar um último assunto, que é para a gente poder fechar com chave de ouro aqui o nosso bate-papo. A gente já bateu aqui nos 40 e poucos minutos aqui de bate-papo. A gente vai fechar com chave de ouro falando sobre o processo. Você falou que tem um time de operações que lhe ajuda hoje dentro do processo. Conseguiu liberar mais tempo. Eu costumo dizer que a maior joia que o mercado contábil tem é o tempo. Quando o contador começa a entender que quanto mais tempo ele tem, ele foca nas alavancas de crescimento do negócio, é que o negócio para de crescer. Eu vi que o seu movimento foi muito assim. Você começou a liberar tempo, porque sabia que a operação estava tomando aquele tempo rico para o crescimento. Então, a sua sacada foi muito top, eu segui por esse caminho também. E aí você hoje cuida, eu queria entender um pouquinho como é que é hoje. Aí você acaba sendo a gestão do time de operações e o comercial e o marketing hoje. Você assume a parte das alavancas de crescimento do negócio, ou você colocou pessoas para cuidar do marketing, do comercial e da gestão do precisa entender essa estrutura hoje. Joia. A estrutura hoje, ela funciona, eu ainda estou supervisionando a operação, né? Mas eu tenho cabeças em cada setor. Líderes em cada... Isso, e aí termina que isso me dá uma confiança maior.
E aí eles assumem responsabilidades, né? Obviamente, e aí eu determino parte do meu tempo na estratégia, parte no comercial e produzo conteúdo fazendo a parte de marketing também. E tem uma pessoa hoje também lá que faz a parte de gerenciamento da rede social, me ajuda a questão da edição dos vídeos, questão da publicação, programar os vídeos. E hoje o canal tem vídeo todo santo dia, então eu produzo bastante conteúdo para o público empreendedor. E aí, hoje o cenário é esse. Eu faço as vendas, hoje eu ainda não consigo colocar uma pessoa para me ajudar por conta da demanda, mas conforme a demanda for aumentando, obviamente vai ser natural esse movimento de trazer uma pessoa para me ajudar. Mas enquanto isso, eu que fecho as vendas, eu foco, tenho tempo, graças a Deus, de focar na parte estratégica para alavancar o negócio. Colaborador que está na empresa que não está crescendo, ele não se motiva, ele também não cresce e a empresa termina como você falou. Se ela não está crescendo, ela está morrendo. Então, e eu quero garantir para que a empresa galgue, né, os objetivos que a gente tem, alcance os objetivos e é por isso que eu tenho que ter tempo para focar nessa estratégia, senão o negócio não vai. Bacana, bacana. Antes de eu fazer o desfecho aqui, eu me lembrei só de um detalhe aqui, que eu acho que é até um pedido aqui da nossa diretora de RH, sempre para eu puxar, né, esse assunto. O processo de recrutamento e seleção lá, ele parte muito de você, é 100% exclusivo com você, você que seleciona as pessoas que vai entrar no seu ambiente, é feito entrar na sua casa, né? Sim. Se eu for chamar alguém para minha casa, eu vou selecionar muito bem, assim como a minha esposa e Isso. tal, né? As pessoas que moram com a gente. Lá, como é que é o seu processo hoje de recrutamento e seleção? As pessoas têm um filtro, tem uma triagem, como é que é a sua estratégia com pessoas hoje? Sim. Podia deixar de passar isso aqui hoje, que é uma curiosidade bem legal que a gente traz aqui no programa. Sim. Não, hoje, atualmente, o recrutamento é feito por uma consultora de RH, não é interno, tá? Ela é uma parceira, que inclusive a gente agregou ela no nosso time, prestando esse serviço, oferecendo para os clientes a consultoria em RH, recrutamento e seleção, e ela faz isso para a gente. Então ela faz esse filtro, a divulgação, o recrutamento, o processo, e aí no final chega para falar comigo, que eu vou fazer aquele filtro novamente para entender, claro, casando sempre com a cultura da empresa, os nossos valores, que isso a gente pega pesado lá. Então é extremamente importante você colocar um colaborador que está casado com a sua cultura. Se tiver desalinhado isso, todo esse período de entrada foi por água abaixo. Então a gente leva a sério essa questão de recrutamento. Bacana. A gente fez um giro 360 aqui para conhecer a história do Elvis, da empresa dele, do processo de construção. História fantástica. Elvis, a gente tem um ritual, que a gente olha para aquela câmera do meio lá. Eu vou falar, pode, aí você contabilizar, para a gente fechar aqui o programa com chave de ouro. Tranquilo? Tranquilo. Amigo, eu queria já agradecer aqui tua participação. Show de bola, sensacional tua história, teu processo de construção. Fez eu me lembrar aqui de vários momentos meus que foram parecidos com o teu. Certeza, não tenho dúvida, eu tenho certeza. Tu vai ser muito próspero, tu vai crescer bastante no mercado. Tu tem 2 anos de mercado, é isso? Isso. 2 anos de mercado, a gente tem 10 anos. E eu tô já vendo teu processo de crescimento, que já é gigante. Então, estamos encerrando aqui com a história do Elvis, contador. História bacana. E aí a gente vai fechar com chave de ouro aqui, fazendo o Pode Contabilizar, tá bom? Pode! Contabilizar!